Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo e decidi focar a minha atenção na faculdade e no trabalho. E, é claro, também aproveitar a minha vida de solteiro. Há muito tempo que eu não sabia como era viver de uma forma assim, tão leve, sem aquela pressão que qualquer relacionamento impõe, né, sobre a gente. Estava morando na casa da minha mãe, perto dos amigos das antigas. E naquele sábado, despertei com vozes na casa. Minha mãe estava recebendo visita. Desci para tomar café e vi que ela estava conversando com uma mulher. Ela logo foi me apresentando. Filho, essa é a dona Áurea. Ela era a nossa vizinha. Quando as casas ficaram prontas, nós íamos morar aqui no condomínio na mesma época. Segundo a minha mãe, a mulher era de Jacarezinho, a dona Áurea, norte do Paraná. A mulher, então, falou assim, com um sorriso simpático. Eu lembro de você. Você era assim, bem pequenininho, vivia correndo pelo pátio. Eu, sinceramente, não lembrava dela. A gente se cumprimentou. Aí ela falou que tinha vindo passar uns dias na casa do filho. O filho morava ali, né? No condomínio. E que tinha vindo resolver uns problemas aqui, documentos. Olhei para a menininha que estava ali com ela. Era uma menina tão linda. E perguntei se era sua neta. Ela confirmou. E eu fui logo puxando assunto com a criança. Perguntei se ela queria alguma coisa, se queria assistir algo na TV, se queria brincar. O fato é que sempre me dei muito bem com criança. Sempre. E em pouco tempo, eu já tinha me tornado amigo daquela garotinha. Era um doce de simpatia. Até que, pelas tantas, aquela senhora se despediu, foi lá para a casa do filho dela, e o dia seguiu normal. No decorrer daquela semana, a dona Áurea estava frequentemente ali em casa, tomando café com a minha mãe e conversando, claro, né? Até que no sábado, eu acordei cedo e fui lavar o carro. Foi quando a vizinha apareceu ali em casa com o filho dela. Ele ficou ali conversando um pouco comigo e ela entrou para falar com a mãe. Eu conversei com o rapaz durante alguns minutos e logo ele voltou para sua casa. E em pouco tempo, a menininha apareceu e ficou ali na frente, sentadinha na calçada, conversando comigo, enquanto eu terminava de lavar o meu carango. Olha, parecia até gente grande. E foi bem nesse momento que saíram duas mulheres de dentro da casa da dona Áurea. Uma, inclusive, procurando pela menina. Nessa hora, eu acenei assim para que ela soubesse que a Franciele estava ali comigo. Elas então se aproximaram e eu fui me apresentando. Uma dessas moças acabou chamando a minha atenção. Seu nome, Larice. Era uma moça tão linda. Só que eu estranhei assim no começo porque era bonita, mas tão séria. Sabe aquela cara assim, carinha de séria? Foi bater os olhos nela e eu logo percebi que devia ser a filha da dona Áurea. Pelos traços, a gente percebe, né? Pela semelhança. Conversamos um pouco, ela sempre muito séria, e eu logo descobri que a Franciele era mesmo filha dela. Olha, não vou negar. Fiquei com a imagem dessa moça na cabeça, porque era tão bonita, apesar de ter aquele semblante assim um pouco fechado. Só que assim que entramos em casa, minha mãe comentou comigo. Coitada da dona Áurea, viu, filho? Ela e a filha estão cortando um dobrado, passando uma situação tão triste. Nossa, mãe, o que houve? Você acredita que o ex-marido da Larice começou a beber? E esses dias quase bateu nela? Tudo na frente da menina. Aliás, foi por isso que elas vieram para cá, para fugir dele. Então era esse o problema que a dona Áurea tinha vindo resolver aqui em Curitiba. Confesso que sabia daquilo
me causou até uma certa revolta. Imagine, a mulher coitada teve de vir com a filha e com a neta de outra cidade para cá só para fugir do idiota, do estúpido. Imagine, o ex-marido da Jéssica diz que tinha quase batido nela na frente da filha. Olha, a gente vê e escuta tanta coisa como essa acontecendo e às vezes acaba tendo até um fim trágico. Pensei muito naquela garotinha. Coitada da menina. Como que alguém pode ser capaz de fazer uma coisa dessas e perto de um anjinho como aquele? E pior, o próprio pai. O que causou mais revolta, mais aperto no peito, é que geralmente quando acontece esse tipo de coisa, não tem ninguém para acudir a pessoa que está sofrendo a agressão. Lembro que saí e naquela mesma noite, assim que voltei, não encontrei ninguém em casa. Dali a pouco, minha mãe chegou da rua dizendo que estava na casa da vizinha. Estavam fazendo um churrasco e que era para eu ir também, que eu estava convidado. De saída, falei que não ia, porque estava cansado, não estava muito afim. Mas dali a pouco, o filho da dona Áurea e a menininha vieram me chamar em casa. E aí eu não consegui dizer não, né? E olha, ainda bem que eu fui, porque foi tudo tão divertido. Eu realmente estava cansado, precisando de um banho, sabe? Dar uma dormida, mas não me arrependi, pelo contrário. E com o passar da noite, foi inevitável. Comecei a reparar um pouco mais naquela moça, a perceber o quanto ela era linda. Ainda mais bonita do que eu tinha achado naquele dia em que a gente se conheceu. Nessa noite, inclusive, ela não estava tão séria. Parecia assim mais leve, mais solta, até mais à vontade. O fato é que tentei evitar que a minha atenção ficasse toda voltada para ela. E não era nem uma questão de querer disfarçar. Mas é que eu não queria me envolver com ninguém naquele momento. Principalmente com uma moça que, segundo a minha mãe, tinha fugido do ex-marido. Sabe, a situação já era complicada ao natural. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito longo. Tudo que eu queria, pelo menos durante um tempo, era ficar sozinho, dar um tempo para a cabeça. Por isso, mesmo tendo me sentido atraído por ela, e eu não posso negar que me senti, procurei focar minha atenção em outras coisas. Só que toda vez que eu olhava na direção daquela mulher, eu sentia aquele friozinho no estômago. A gente ali conversando, todos nós reunidos no mesmo grupo, todo mundo falando, contando coisa. A verdade é que a gente deu muita risada naquela noite. Eu brinquei tanto com a filha da Larissa, que ela chegou a dormir no sofá, encostadinha assim no meu braço. Aí a dona Áurea a pegou no colo e subiu com ela até o quarto. Minha mãe também já tinha ido para casa nessas alturas. De modo que ficamos apenas eu, a Larissa, o irmão dela e o cunhado dela. Eles lavando a louça e a gente arrumando e colocando as coisas assim um pouco em ordem. Depois que terminamos, achei melhor puxar o carro também. Quando estava me despedindo da Larissa, sorrindo, ela olhou assim para mim e falou: "Puxa, obrigada pela atenção que você deu à minha filha, viu? Ultimamente ela anda tão abatida, coitada, por conta dos problemas, né, que a gente está passando. E foi muito bom vê-la brincando, dando risada, se divertindo de novo, né? Imagina, foi nada. Até porque eu adoro criança. Aliás, parabéns pela filha linda que você tem, viu? É um doce de criança. Muito educadinha, muito querida." Ela voltou a sorrir. E Deus do céu, que sorriso lindo. Aí se aproximou, me deu um beijo no rosto e um abraço bem demorado. Fui para casa, mas confesso que preferia ter ficado um pouco mais. Principalmente depois daquele beijo no rosto e daquele abraço.
Lembro que um pouco mais à noite, eu ali em casa, já de banho tomado, pronto para me deitar, eis que o meu celular tocou. E quando li, senti aquele friozinho na barriga de novo. Oi, Paulo, tudo bom? Tá acordado ainda? Para minha surpresa, era ela, a Larice. Eu tinha realmente lhe passado o meu número para ele me mandar as fotos que tínhamos tirado lá no churrasco. Respondi que sim, que estava acordado ainda. Na verdade, nem tinha ainda me deitado. Aí ela mandou as fotos, desejou boa noite e se foi. Foi no impulso que, quando ela estava se despedindo, eu perguntei se ele estava com sono, se estava realmente querendo dormir. E ela falou, e sabe, tem hora que você faz uma pergunta já querendo, né, uma determinada resposta. E ela me deu a resposta que eu queria. Falou que não estava com sono. E eu então pedi para ela me fazer companhia. E começamos a conversar. Contei sobre a minha vida. Ela também me falou um pouco sobre a história dela. Era de Jacarezinho, coisa que eu já sabia. E tinha vindo para Curitiba, coisa que eu também já sabia, através da minha mãe, para fugir do ex-marido depois de algumas situações constrangedoras, digamos assim. Pelas tantas, eu falei que estava com vontade de tomar um sorvete e, para minha surpresa ainda maior, ela respondeu: nossa, parece que você está lendo a minha mente, sabia? Também me deu vontade de tomar um sorvetinho agora. Eu então a convidei para a gente ir tomar um sorvete juntos, porque ali perto tinha um lugarzinho que ficava aberto até muito tarde. Só que, para minha tristeza, ela falou que não podia. Estava muito tarde. A gente poderia tomar o sorvete, sim, mas no outro dia. Na verdade, eu nem insisti, para não parecer chato, né? Mas quando eu estava saindo, ela mandou uma mensagem: Paulo, espera um pouco. Eu mudei de ideia. Vou com você. Eu falei que ela nem precisava se arrumar, porque eu estava com roupa assim de descanso. E em pouco tempo, ela também saiu de casa, também assim com uma roupa bem casual. Assim que entrou no carro, ela me olhou, nós dois vestidos daquela forma, e me chamou de doido. Aliás, nós dois rimos muito daquela situação. Naquela noite, eu pedi a ela para não conversarmos sobre nada que trouxesse tristeza, melancolia ou qualquer emoção ruim. Até porque, sabe, é o tipo de coisa que acaba até deprimindo a gente, né? Falei que se por acaso eu tocasse em algum assunto que a fizesse lembrar de alguma coisa triste, que ela me dissesse, e eu imediatamente mudaria o rumo da conversa. E a verdade é que a gente deu tanta risada. Tomamos aquele sorvete, comemos mais umas coisas gostosas que tinha ali, até que no fim da noite acabou sendo inevitável. A gente acabou se beijando. Olha, eu adorei tudo o que houve entre nós. Principalmente aquela atmosfera assim de cumplicidade. No dia seguinte, era domingo, depois do almoço. Lembro que eu estava deitado no sofá quando a minha mãe entrou pela porta com a filha dela, da Larice. A gente brincou um pouco e, dali uns minutos, para minha alegria, a Larice também entrou. Por conta daqueles beijos da noite anterior, tanto eu fiquei assim um pouco tímido, quanto ela também, eu percebi, ficou meio encabulada. Para tentar quebrar o gelo, eu falei: e essa carinha de sono? Não me diga que você foi dormir tarde ontem. Ela sorriu. Ficou até meio vermelha. O fato é que ficamos um tempão sentados no sofá, ali assistindo TV e conversando. Até que chegou minha mãe e falou: escuta, por que vocês não levam essa menina para brincar ali fora? Tem uma praça aqui perto.
vão perder um domingo de sol desses? Resumindo, seguimos o conselho da minha mãe e passamos a tarde toda com a menina ali naquela pracinha. Depois nos levantamos, fomos tomar um café na panificadora e assim foi o nosso domingo. Fiquei tão feliz por estar perto das duas, não só da Larice, mas daquela menina também. Sabe, a certa altura, eu percebi que estava ficando, sei lá, muito próximo dela. Estava ficando apegado àquela garotinha. E à medida que ia conhecendo a mãe dela, mais eu admirava também ela, me encantava. Até que depois de um tempo, acho que não devia ser mais segredo para ninguém, até porque já estava rolando alguma coisa entre nós, começamos a ficar juntos. Durante os dias da semana, infelizmente, nos víamos muito pouco, mas no fim de semana, passávamos a maior parte do tempo juntos. E repito, quanto mais a via e a conhecia, mais e mais eu me encantava. Logo surgiu uma chance de viajarmos juntos. E foi tão maravilhoso dormir e acordar ao seu lado, porque a sintonia que a gente tinha era tão grande, eu diria até perfeita. A gente ainda não chamava aquilo que a gente tinha de relacionamento ou de namoro, embora estivéssemos a cada dia mais íntimos. Naquelas alturas, a Franciele já estava até matriculada numa escola aqui. Até que um dia, a gente ali, naquele clima gostoso, eis que o telefone dela tocou. E quando ela olhou a tela do celular, eu percebi que ela mudou. Fez uma cara assim, de assustada, ou sei lá, preocupada, não sei. Os olhos assim, meio arregalados, como se tratava de ninguém menos do pai da sua filha. E isso ela logo me contou. Bom, eu sabendo parte daquela história, como já sabia, minha mãe já tinha me contado, e ela também tinha me dito alguma coisa, percebi o porquê daquele estado de coisas. Ela assustada, naturalmente, porque se tratava daquele homem, seu ex-marido, que inclusive quase tinha batido nela na frente da filha. Foi por esse motivo que elas vieram para cá, as três, na verdade os quatro, né? Ela, a mãe, a filha e o irmão. Na verdade, até aquele momento, a gente pouco conversava sobre ele. Eu sabia alguma coisa por causa da minha mãe. Mas, enfim, era um cara trabalhador, e isso eu vim saber depois, que tinha se afundado na bebida quando se separou e, por causa disso, se tornado um cara violento. Ela viu quem era no visor ali do telefone, mas não atendeu. Ele, no entanto, insistiu. Ficou ligando uma vez atrás da outra, até que eu falei: atende, não precisa ter medo. Vocês têm uma filha. Qualquer coisa, você me passa o telefone que eu converso com ele. Apesar de ter falado assim de um modo tranquilo era a última coisa que eu estava. Afinal de contas, era uma situação bem desagradável. Resumindo, ela atendeu e colocou a filha para conversar com o pai. E mesmo longe do telefone, como era uma chamada de vídeo, podíamos ouvir do outro lado que ele chorava muito enquanto conversava com a menina. Olha, foi uma situação tão constrangedora. Depois dessa primeira vez, as ligações do ex-marido dela se tornavam frequentes. Foi a primeira vez que aconteceu, mas depois disso, praticamente todos os dias ele ligava. Foi a ex-cunhada da Larice que passou a ligar, quando a Larice não atendia o telefone. Segundo ela, o ex-marido da Larice estava em tratamento,
tinha sofrido muito durante o tempo que ficou sem falar com a filha. Mas queria estar bem antes de voltar a ter contato com ela. Agradeceu pelo fato da Larissa não ter privado o sujeito de pelo menos conversar com a menina. O problema foi que ela começou a ficar doente. Sabe, a gente notava que sempre que falava com o pai, a menina ficava triste e piorava. Era muito nítido que ela sentia saudade do pai. Só que a Larissa ainda não se sentia confortável para mandar a menina para outra cidade, para passar um tempo com ele. Conseguimos levar a situação durante um tempo, mas logo recebemos uma ligação da ex-cunhada dela. O pai da Franciele, seguindo a mulher, estava doente. Durante o tratamento, ele tinha descoberto uma coisa muito grave. Sabe, quando ela falou, eu inclusive me assustei. Uma coisa chamada neoplastia maligna. E que estava tentando esconder a doença de todo mundo. Eu vi o quanto aquela notícia abalou a Larissa. E o quanto abalou também o nosso relacionamento. O pior é que eu não podia, nem tinha o direito de me meter naquele assunto. Imagine. Apesar de estar, de uma certa forma, ligado a isso, né? Porque estava com a única pessoa que poderia tomar uma decisão. E eu sabia que decisão ela tomaria. Logo a dona Áurea levou a Franciele até a cidade para ver o pai. A Larissa ficou mais uns dias aqui. Depois me pediu para levá-la até Jacarezinho. Antes disso, fizemos uma viagem curta antes. E sabíamos que seria uma despedida, embora nunca tenhamos usado essa palavra. No último dia da nossa viagem, ela chorou o tempo todo. Ficamos o dia todo na cama. Eu tentando fazê-la sentir-se melhor, dizendo que não era uma despedida, mesmo sabendo que aquilo mudaria o rumo da nossa história. Lembro que chegamos a Curitiba e logo em seguida já seguimos para Jacarezinho. Uma viagem de 4 horas durou 2 dias. A gente parava e queria ficar junto, como se quiséssemos adiar o momento final. Sabíamos que a partir dali tudo seria mais complicado. E é verdade que foi tão doído sair daquela cidade sem ela, voltar sozinho, receber o seu abraço antes de pegar a estrada de volta. Foi muito doloroso para mim. E receber o abraço da Franciele foi ainda pior. Mas eu sabia que tudo tinha sido decidido pensando no bem-estar da menina. E em consequência também do pai dela, claro. Havíamos sacrificado um sentimento, um relacionamento, por um amor genuíno, maior. O amor de uma filha por seu pai e de um pai por sua filha. Hoje, 9 meses depois, a gente só se vê por videochamada. Ela tem todo o cuidado do mundo, sabe, para não ser flagrada conversando comigo. Tem cuidado dos negócios que tem com o marido, quer dizer, ex-marido, né? E ela tá tão linda, só Deus sabe a vontade que eu tenho de estar com ela de novo, mas assim, cara a cara. E, infelizmente, a situação toda, mas a correria do dia a dia, impossibilitaram qualquer encontro entre nós até esse momento. Só que, repito, só Deus para saber o tamanho da minha saudade. E tem sempre aquela esperança. Sempre, o tempo todo. Aquela esperança de um dia a gente se reencontrar. A Franciele diz que também morre de saudade de mim. Eu mandei para ela um quadro com uma foto nossa e uma dedicatória, para ela nunca esquecer que eu tenho um carinho imenso por ela. A considero como se fosse minha filha. O ex-marido da Larissa continua fazendo o tratamento
agora com a filha por perto, e embora não tenha muita notícia sobre a saúde dele, torço pelo seu restabelecimento. Juro por Deus, jamais poderia desejar o mal de alguém. Hoje, ele tem a seu lado uma pessoa que amo demais. Ainda não sei o que será daqui para frente. Só sei que nenhum dos nossos momentos, aqueles que vivemos juntos, e nem foram tantos, infelizmente, nenhum deles vai sair da minha cabeça. Eu ainda lembro do primeiro sorriso que consegui tirar de você, Larice. Porque na primeira vez que a gente se viu, você lembra? Você estava tão séria, parecia brava. Só que depois eu entendi, era preocupação. Eu consegui também tirar um sorriso de você naquele dia quando a gente se despediu. Depois das lágrimas, eu falei ali umas coisas e você sorriu. E se você quer saber, aquilo que você já sabe, mas eu quero repetir, adoro vocês duas, você e a nossa menininha. E mesmo sem saber como será daqui para diante, saiba que vocês duas sempre terão um lugar especial reservado bem aqui no fundo do meu coração. Sabe por quê? Porque quando vocês cruzaram o meu caminho, não foi à toa. Hoje eu sei, não foi em vão. Foi simplesmente para mudar os rumos da minha vida.